seu tema, meu amor? Que bom. E você que fez uma síntese para 15 minutos, uma hora? Porque preferiu sobrar. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora serenar os nossos corações. Tomar os nossos pensamentos. Imaginar que nosso querido Mestre, irmão Jesus, está aqui, nos ajudando, nos auxiliando, nos ajudando a compreender todo o ensinamento do Evangelho, que a gente possa utilizar esse Evangelho de Jesus em todos os lugares, que ele se emane de dentro de nós com muito amor, com muito carinho, que a gente possa ser sempre um instrumento da paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós os vossos filhos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua paz. As narrativas sobre Jesus que nós encontramos no Novo Testamento, elas começam no início dos anos 30 e envolvem apenas os feitos de Jesus durante a sua vida pública registrada no Novo Testamento, que registrou apenas 3 anos. Antes falou-se do nascimento de Jesus até os 12 anos. E dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não registra nada sobre Jesus. Há um livro que chama Jesus dos 12 aos 30, que caiu na credibilidade de muita gente, porque assevera que dos 12 anos aos 30 anos, Jesus esteve junto com uma seita, a seita mais evoluída que existia lá em Jerusalém, que seria a seita dos essênios. Como esta seita não era como a dos fariseus, dos saduceus, às vezes até
seitas que não acreditavam em Deus. Essa seita pregava valores parecidos com os do Evangelho de Jesus. Então as pessoas pensavam, e esse autor defende, que Jesus realmente esteve esse tempo todo junto com aos essênios, aprendendo e se preparando. Ora, o Mestre Jesus não tinha nada para aprender com ninguém da terra, não porque ele fosse arrogante, mas é porque ele era e é o espírito mais evoluído que já passou por aqui. Então a gente não tem dificuldade em aceitar que Jesus tenha vivido dos 12 aos 30 junto dessa seita dos essênios. Então a Bíblia começa relatando, o Novo Testamento começa relatando que Jesus sai da Galileia e encontra com João Batista no triste deserto da Judéia, onde João Batista morava às margens do Rio Jordão. E ficam ali por alguns dias em plena natureza, para afinal João batizar Jesus. E quando Jesus é mergulhado nas águas do Jordão, ao emergir, uma voz se faz ouvir no céu: eis o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Quer dizer, que me deixa feliz, né? E ali, aquela voz vinda do céu, aquela revelação ali, né? Era para João motivo de muita alegria, porque trazia para João Batista a certeza que ali estava realmente o Messias que ele estava anunciando já há tanto tempo. E que ali sim era o Filho muito amado de Deus. Em seguida, o evangelista Mateus, no seu capítulo 4, versículo 1, relata que após o batismo e a audição da voz, o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado para o diabo. E os evangelhos relatam quais são essas tentações. E é muito interessante a gente compreendê-las. Jesus sofre 3 tentações, né? E ele fica 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E o evangelista escreve: naqueles dias ele não comeu nada. E eu entendo com isso que, mesmo que houvera um diabo ali tentando Cristo e tentando entregar a ele algum tipo de informação, algum tipo de proposta, algum tipo de alimento, Jesus rejeitou totalmente, porque naqueles 40 dias ele não comeu nada. Quer dizer, não aceitou nada que viesse daquela fonte ali. Mas terminados os 40 dias, ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo então faz a primeira proposta: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Quer dizer, Jesus estava com fome, o deserto cheio de pedra, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus então responde: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas também de um alimento espiritual, ou seja, mas também da palavra de Deus. A segunda tentação, o diabo leva Jesus a Jerusalém, coloca Jesus no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pula daqui de cima, porque está escrito que Deus mandaria para você os seus anjos, que lhe iam te amparar, te guardar, os seus anjos que iam te segurar com as próprias mãos, para que você nunca tropece. E aí vem uma expressão muito interessante: pula daqui de cima, porque está escrito que se você for filho de Deus, Deus vai enviar os anjos que vão te segurar pela mão, para que você nunca tropece com teu pé,
para que você nunca tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse teu pé aí é uma coisa interessante que a gente tenta colocar daqui a pouquinho. A terceira tentação, o diabo leva Jesus para a montanha mais alta daquela região, de onde era possível vislumbrar o mundo todo. E ali o diabo mostra para Jesus os reinos do mundo e fala com ele: eu vou te dar todo o poder e toda a glória, porque a mim essas coisas foram entregues e eu dou para quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo que você está vendo será teu. E Jesus responde: vai-te, Satanás, saia daqui, né? Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E acabando essas três tentações, o diabo se ausenta, segundo Lucas, por algum tempo. Quer dizer, Jesus ainda ficaria, depois de 40 dias ali o diabo tentando, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus ainda corria o risco desse diabo voltar, porque ele estava se ausentando por algum tempo, para que os anjos se aproximassem. Mas Mateus fala que realmente Jesus repele o diabo e os anjos se aproximam. É uma simbologia muito interessante isso. Diabo, na tradição cristã, significa Satanás. Mas o vocábulo diabo, que vem do latim, que por sua vez derivou do grego antigo, tem outra significação. Significa aquele que recusa, aquele que retruca, aquele que divide. Depois de muitos séculos acreditando que Jesus esteve 40 dias sobre o poder do diabo, numa interpretação ao pé da letra, muito literal da Bíblia, né? Os teólogos atuais entendem que essa narrativa é uma parábola, como aquelas que Jesus criava. E que esta parábola tem por finalidade nos mostrar que a qualquer momento nós estamos sujeitos a tentações. E isso é um fato. Há momentos cruciais na nossa vida, na nossa luta pessoal, em que, como se duas vozes falassem dentro de nós. A figura disso é um anjinho de cá e um capetinha de cá. Qual que vai te dominar? O que você der atenção. Mas significa o bem e o mal que ainda existe em nós. O bem que queremos alcançar, o mal que ainda reside dentro de nós. Então, em muitas fases da nossa luta da vida diária, essas duas vozes falam. Por exemplo, há uma voz do bem nos convidando a sermos pessoas cada vez melhores. Há uma voz da preguiça falando: deixa estar, depois eu me modifico. Vou deixar para depois. Isso eu faço depois. Então a gente continua, apesar da voz da consciência estar nos convidando à reforma íntima, à autoanálise, a se observar bem, a nos observarmos bem, o que precisamos modificar em nós, apesar dessa voz que a religião faz com que apareça mais nitidamente em nossas cogitações, não é? Apesar dessa voz, tem uma outra voz nos deixando inertes, só com a vontade de fazer o que tem que ser feito, mas realmente não faz. E nós continuamos ali repetindo os mesmos erros, conservando os mesmos hábitos infelizes. Não apresentamos nenhum momento na nossa vida onde houve uma análise do nosso comportamento e uma reflexão em cima dessa análise, um arrependimento, né? Aqueles momentos que a gente reluta em endireitar os próprios caminhos, né? Então, a primeira tentação
que Jesus é submetido, é tão nossa, né? Que é essa tentação que a gente tem de viver em busca apenas do que alimenta o corpo físico, sem buscar o alimento da nossa alma. A segunda tentação, o diabo leva Jesus, mostra para ele, manda ele pular do lugar mais alto e fala: pula, você não é filho de Deus, um anjo vai segurar a sua mão. Então é muito interessante isso, porque fala: vai te guardar, o anjo vai te guardar, vai sustentar nas suas mãos, para que você nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Eu compreendi essa questão de você tropeçar com o teu pé, é aquelas coisas que você faz usando a sua própria vontade. É o seu livre-arbítrio, é o seu pé que está encontrando a pedra, e você vai tropeçar com o seu pé, você vai tropeçar numa decisão sua. E aí, acredita-se nessa tentação, o diabo quer que Jesus acredite que podemos fazer o que quisermos, podemos tropeçar à vontade, que Deus nos protege e manda anjo para nos segurar. Deus nos protege e manda anjo para nos segurar. Mas nós não podemos imaginar que Deus e os anjos vão fazer em nossa vida um trabalho que realmente é nosso. Um trabalho que é nosso. Então, às vezes a gente está com uma grande dificuldade, a gente ora e pede a Deus que venha resolver a nossa dificuldade, que venha nos segurar, que venha nos sustentar. Vamos pedir que venha nos sustentar, vamos pedir que venha nos proteger, mas sabendo que se nós não pararmos de tropeçar com os nossos próprios pés, chega um momento em que essa proteção fica ineficaz em nossas vidas. É preciso de uma boa vontade nossa, deixa eu ver onde que tem pedra, deixa eu olhar minha caminhada, deixa eu pisar direito, eu não posso deixar tudo para Deus resolver. Essa segunda tentação é muito nossa também. E a terceira tentação é quando o diabo mostra o mundo inteiro, os esplendores da vida material, né? É aquele momento em que você começa a olhar a vida, olhar as festas, olhar a beleza da escola de samba, que é muito bom, mas que é preciso muita cautela quando a gente só olha as belezas materiais, quando a gente só busca o divertimento da vida, quando a gente se entrega às coisas que agradam apenas a nossa matéria. É nesse sentido que é a terceira tentação. E Jesus é tentado pelo diabo, que lhe mostra: olha isso tudo aí, isso tudo me foi entregue, e eu posso entregar para quem eu quiser. Eu entendo com isso que o diabo estava querendo dizer, que todas as vezes que nós nos empenharmos apenas na busca das coisas materiais, nós estamos mais próximos do diabo do que de Deus. Que nós nos empenharmos só em busca das coisas materiais. Essas coisas têm que ser buscadas, mas não só elas, né? Então, os teólogos modernos dizem que essa parábola, que essa história não aconteceu, que é uma parábola. E dentre esses teólogos modernos, o mais importante deles é o reverendo John Mackenzie, que ele é um pastor presbiteriano, e esse pessoal estuda a Bíblia com uma propriedade, porque estuda hebraico, aramaico, grego, e vai fundo, são chamados os exegetas, né? Os grandes estudiosos da Bíblia. E entre eles destaca então o pastor John Mackenzie, presbiteriano, que ele é autor do Dicionário Bíblico. E esse dicionário dele é referência para todos os estudiosos do mundo.
Então ele realmente é uma autoridade, né, no assunto. E ele diz que não há como acreditar que Jesus Cristo foi tentado. E ele chama essa história de simbolismo doutrinal. Quer dizer, é algo que quer te ensinar, simplesmente quer te ensinar alguma coisa. E ele diz que esta parábola simplesmente se trata da luta constante do nosso eu interior querendo ser bom e a preguiça de continuarmos ruins. Porque, em verdade, a ida ao deserto, se é que Jesus foi ao deserto, e parece que sim, ele foi, ele fica lá num período de reclusão, se retemperando para começar a sua tarefa, que seria árdua desde o primeiro momento. Porque quando ele sai daí, ele vai a Jerusalém e vai direto no templo de Jerusalém, onde ele foi levado aos 8 anos de idade para cumprir os rituais, onde ele foi levado quando nasceu, porque o judeu, quando nasce, os pais têm 8 dias para apresentá-lo ao templo. Então, quando ele começa a sua vida missionária, ele vai ao templo. E chega lá, ele encontra um monte de sacerdote e o diálogo é terrível, porque os sacerdotes desdenham aquele galileu pobremente vestido e de aparência tão simples. Então, ele vai ao deserto, numa simbologia interessante, que todas as vezes que nós estivermos partindo para um empreendimento qualquer que seja relevante nas nossas vidas, nós devemos primeiro nos recolhermos em silêncio, dentro de nós mesmos, para poder nos prepararmos, né, para a tarefa. Aqui eu chego, sento e fico quietinha, eu preciso de 2, 3 minutos. A palavra nasce do silêncio, né, Cláudia? E de vez em quando eu vou fazer palestra fora e chegam 3 ou 4 pessoas para tomar conta de mim até na hora de eu fazer a palestra. Jesus, por favor, eu posso ir ao toalete? É a única saída, porque não dá para você sair de alho para bugalho imediatamente. Então, para as grandes atitudes da nossa vida, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem também que ir para esse deserto, né? E revisitar quais as forças que estão lá dentro de nós. Interessante é que este John Mackenzie, famoso teólogo da modernidade, traz essa teoria. Só que o senhor Allan Kardec escreveu no livro A Gênese, em 1868, isso não é tão moderno assim, ele diz: Jesus transportado pelo diabo ao topo do templo, ao topo da montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que a credulidade pública transformou em fatos reais. Então veja a sabedoria que os espíritos trouxeram, ditando para Kardec algo que só séculos depois os teólogos chegariam à conclusão. Então Kardec diz peremptoriamente: isto não aconteceu. Jesus apenas quis fazer com que as pessoas reconhecessem, compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve tentar estar sempre em guarda. Nós devemos estar sempre em guardas contra as más inspirações, porque a nossa natureza não é forte o tempo todo. Ela é impelida a ceder às más sugestões. Então, a tentação de Jesus, Kardec continua, é no sentido figurado, simbólico, metafórico, e fora preciso ser cego para tomá-lo ao pé da letra. Kardec tem hora que ele perde a paciência, né? É preciso ser cego para tomar uma coisa dessa ao pé da letra. E Kardec fala: como que a gente pode imaginar que o Messias, que era o verbo encarnado de Deus, tem estado submetido algum tempo, embora um curto tempo de 40 dias, às sugestões do demônio.
e até sujeito a esse demônio voltar a qualquer momento. Como é que poderia o bem supremo se submeter à fraqueza de um diabinho qualquer? Que no caso tem o significado que nós já demos. Então Kardec nos pede muita lucidez na hora de compreender os ensinos do Evangelho, porque o espírito do mal nada poderia com a nossa força do bem que nós estivermos em nós, e muito menos mal poderia com Jesus. Kardec ainda nos diz que nenhum evangelista relatou que viu Jesus em cima do topo do templo, na montanha e etc. Eles relataram que Jesus vai ao deserto, mas não relatam. Nenhum evangelista relata ter visto Jesus nos locais que a parábola relata. Então a tentação, portanto, não aconteceu. Porque quando o diabo, por exemplo, diz a Jesus: me adora que eu vou te dar tudo que está na terra, como assim? Tudo já era de Jesus? Ele que criou tudo aqui. Ele era o governador espiritual do planeta, tudo já era dele. Então imaginemos, se as tentações escritas no Novo Testamento não correspondem de fato à realidade, muito mais absurdo ainda foi, muito menos verdadeiro, muito mais ridículo, muito mais desrespeitoso e ignorante, foi alguém escrever sobre a tentação de Cristo, a última tentação de Cristo. Assistiram esse filme? Na última tentação de Cristo, Cristo vai no filme, Cristo vai a um bordel com os discípulos e Maria Madalena, que era apaixonada por ele, que o recebe. Então, alguém escreve no Código da Vinci, como é que chama o cara? Robert Brown? Dan Brown. Ele escreve sobre um romance, um suposto romance entre Jesus e Maria Madalena. E se esse romance houvera de fato ocorrido, e há quem defenda que sim, ocorreu, eles tiveram filhos e existem descendentes deles na França, e já apareceu até parente de Jesus por lá, depois do livro e do filme. Então, eu fico imaginando que loucura dessa história, porque na cultura hebraica, a lei que prevalecia era crescer e multiplicai-vos. O judeu, ele tinha a obrigação de casar e ter muitos e muitos e muitos filhos, para que a descendência de Abraão povoasse toda a terra. Então, se Jesus tivesse casado e tivesse tido filhos, não haveria motivo nenhum para que isso ficasse oculto. Isso é o que mais, o argumento que mais me tocou. Então, qual é o ensinamento dessa parábola, então? É como nós devemos estar atentos para lidar com as influências negativas que nos chegam, que essas influências também recebem o nome de tentação. Tentação. As tentações podem vir de fora para dentro ou nascer dentro de nós. Quando elas vêm de fora para dentro, é aquele amigo que chega na hora mais intempestiva e diz: vão ali tomar uma? Não, vamos tomar todas hoje? Então não, eu não quero beber hoje não. Não, vamos tomar todas. Então é aquela tentação, será que eu vou, será que eu não vou, né? Ou então a tentação que vem de dentro, acho que hoje eu queria tomar alguma coisa, estou precisando. Tem gente que diz, estou merecendo tomar alguma coisa. Estou dando o exemplo da bebida, que não é por si só necessariamente tão um mal a ser renegado até as últimas consequências, mas sim, a doutrina espírita não proíbe, lógico, o uso do álcool, mas também não recomenda. Então, a gente está dando exemplo do álcool por isso. A parábola mostra os perigos que nós estamos correndo quando não ouvimos a voz íntima,
aquela voz íntima da promessa que você se fez. Não vou mais ser consumista, não vou comer todos os doces que eu vi na minha frente, não vou me entregar ao sedentarismo, não vou perder a paciência hoje com a minha sogra. Aquelas coisas que a gente vai se prometendo, né? E você tem aquele propósito, e no entanto, na primeira oportunidade, você já esquece aquilo e cede a uma tentação que vem de dentro, que é a sua falta de paciência, a sua falta de tolerância, a sua falta de persistência. Esse é o diabinho que está dentro de nós. As poucas virtudes que temos e as muitas qualidades que ainda não desenvolvemos, né? Então é essa voz íntima que nos chama a todo momento e nos diz, olha, não desanima não, você tem seu valor. O que fulano te disse hoje não te mede. Você, não significa que você seja a opinião do outro. Então, ao mesmo tempo que você busca o seu valor, há ali aquela tendência a baixa autoestima, né? E você cede aos abusos verbais que muitas vezes as pessoas sofrem dentro do lar, no trabalho, na sociedade de um modo geral. Então, a gente cede àquela tentação, aquela coisa ruim que vem de fora, que a gente até queria evitar. Então, Jesus fala, retira-te, Satanás, ensinando a dizer não a nós mesmos, ao diabinho que está dentro de nós mesmos, ensinando a dizer não aos anseios não justificáveis, aos sonhos não tão espiritualizados assim, as ambições exageradas, né? Tudo aqui pode ser seu. Se você servir ao diabo, buscando isso tudo aqui que pode ser seu, você vai ser dono de tudo isso. É a ambição exagerada. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. Mas antes de encerrar, eu queria lembrar que quando muitos de nós estamos aqui em busca de vencermos os nossos hábitos infelizes. Aliás, todos nós estamos aqui em busca deste crescimento espiritual. E a gente não pode imaginar que temos hábitos infelizes, que temos atitudes infelizes, porque os espíritos nos tentam, porque o diabo nos tenta, porque isso é um assédio espiritual. Eu estou sofrendo um assédio espiritual. Hoje eu tive tanta raiva que eu tive vontade de estrangular fulano. Então, é engraçado a gente transferir para os espíritos emoções, sentimentos, pensamentos que são totalmente nossos, só com um agravante. Todos os nossos estados emocionais negativos atraem espíritos do mesmo calibre. Eu chamo de estado os psicólogos, de estado emocional negativo, a sua tendência é se entregar ao desânimo, à tristeza, ao desalento. Então você começa a ficar um pouco triste, um pouco angustiado, e você vai cultivando aquela tristeza, você não se esforça para sair daquela tristeza, e o que vai acontecer? Realmente você pode atrair para você espíritos que sintonizaram com a sua frequência, espíritos tristes também. E de repente você sente uma tristeza tão profunda que você não sabe nem por que mais que você está triste. Nossa, eu estou tão triste hoje, e é porque, não sei, acordei assim. Então uma tristeza que você não sabe qual é a causa, com certeza ela está aí potencializada e pode se caracterizar assim um assédio. Pode ser também assédio do outro, né? Essa tristeza, não só dos espíritos, a gente capta eles. Do ambiente, né? Do ambiente, de outras pessoas
Fala coletivo. O pensamento, ele toma forma e fica vagando, né? Alguém joga um pensamento de raiva num ambiente, um pensamento de tristeza, um encarnado mesmo. E ele fica vagando. Se ele encontra sintonia com o seu pensamento, está aí potencializado. Então, as tentações, gente, são um dos capítulos mais importantes estudados aqui pelo Livro dos Espíritos, o capítulo 9, porque nós não podemos continuar achando que todas as nossas dificuldades são obras do demônio. Eu me lembro, eu era menina entrando aqui, uma senhora que a gente gostava muito dela, muito meiga, vinha logo atrás de nós assim, e ela usava um saltinho e a cerâmica do alpendre muito lisinha, e ela tropeçou e quase caiu. Ela, opa, me deram um calçapé aqui. E a gente ficava rindo daquilo, né? Opa, me deram um calçapé. Ó, me deram um empurrão. Você tropeça, me deram um empurrão. Então, a gente, assim, você vive sobressaltada, achando que tem um monte de espírito só por sua conta, só para te aborrecer. Mas é interessante eles nos causarem pequenos aborrecimentos diários e eles morrem de rir de fazer isso. Você passa pela chave do carro em cima de um móvel 10 vezes e não vê ela lá. Eles não esconderam a chave, eles distraíram a sua visão. E você anda o dia inteiro atrás de telefone, de carro, de chave de carro, de óculos. E se você se irrita com aquilo, aí eles acham a maior graça, morrem de rir da gente. É muito interessante. Então, nós não podemos pensar, né, que existe um demoninho para nós, né, cujo passatempo é simplesmente ficar nos aborrecendo o dia inteiro. Na verdade, o que acontece é que nós deixamos aflorar as nossas inclinações inferiores. Às vezes, buscando lá tão fundo que a gente reassume um hábito infeliz que tivemos no passado distante, numa outra encarnação. Por exemplo, o adultério, por exemplo, o latrocínio, por exemplo, matar o que te aborrece. Então, de repente, você busca um hábito, uma tentação que você sempre teve, de fraquezas que você teve, renasceu e não tem mais, mas elas podem aflorar do seu inconsciente. É por essa razão que Jesus ensina no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. E há quem completa: não nos deixeis cair em tentação que existe em nós mesmos e livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos. Não nos deixeis cair em tentação da nossa própria inferioridade e livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Assim que nós entendemos o não nos deixeis cair em tentação. Elas são, sim, acidentes naturais do nosso caminho e nós devemos ficar atentos. Nós somos fracos ainda e precisamos muito de rogar a Deus que não nos deixe cair nas nossas fraquezas de sempre, tropeçar com o nosso pé nas mesmas pedras de sempre. Então a gente precisa dessa postura de humildade, de se reconhecer fraco e que precisa da proteção de Deus para isso. Então, as 3 tentações mostram exatamente essas tentações que são muito nossas, né? A busca do alimento material, o pensar que sem o esforço pessoal e intransferível, né, nós vamos nos livrar das nossas fraquezas e não inverter a prioridade das nossas vidas buscando apenas os esplendores da vida material. As tentações são sim uma realidade e elas podem sim vir de espíritos inferiores que nos detestam, quer nos ver cair, ou então eles gostam que o circo pega fogo e fica ali para incutir o mal, porque eles não querem ficar sozinhos nas maldades que vivem.
Então, Tiago, em sua epístola, diz que cada um é tentado de acordo com o que tem dentro de si. Para mim, não é tentação eu encontrar um celular num balcão, não sabendo que não é meu, e colocá-lo na bolsa. Então, o roubo já não é mais uma tentação para mim. Espírito nenhum vai conseguir me fazer virar ladra. Mas uma torta gostosíssima, lindinha na vitrine, fica me tentando, ela fica me chamando. Eu posso ir ou não ir, né? Então, a tentação existe, a gente tem que ficar esperto para não se expor muito aos objetos do nosso dever, dos nossos desejos. Então, foi o que nós podemos imaginar sobre as tentações. Cada um procure a sua. Alguém quer falar alguma? São tantas. Eu dou tempo aí, umas 3 horas para cada um. Quem quer falar? Inconfessáveis? Então a coisa está mais séria do que eu pensei. Eu acho que resistir às tentações é muito prazeroso depois. Porque eu já me vi em situações assim, de poder pegar um dinheiro, de achar um dinheiro, devolver, e depois eu queria não fazer isso, e depois eu senti muito prazer. Sim. De ter escolhido a coisa certa. Muito obrigada pela sua participação, porque realmente é uma coisa interessante. A cada vez que você vence a tentação, você sai mais fortalecido para vencer a próxima, ou a mesma quando ela repetir. Tudo que a gente tenta com esforço vai nos fortalecendo, né? E a cada vez você vai ficando mais esperto. E nós devemos, sim, imaginar, constatar, na verdade, a presença do nosso anjo guardião, do nosso amigo espiritual, que fica ao nosso lado, tentando combater as más influências que estão por toda parte e esperando com ansiedade qual a decisão que a gente vai tomar nos impasses da vida. Então, a nossa hesitação em atender ao mal e não ouvir a voz do bem, o nosso anjo fica ali torcendo por nós, nos inspirando e nos amparando. Então, toda vez que uma tentação surgir na nossa frente, ou nascer dentro de nós, elevar o pensamento ao amigo espiritual e pedir ajuda. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós estamos aqui com a presença da digníssima. Boa noite. Casa cheia, né? Coisa boa.